Irmãos, graça e paz, né? Vamos dar continuidade à questão do estudo do reino de Deus. Lembrando sempre, né, como tema proeminente dos evangelhos, não é? Mas não o único tema, tá? Quer dizer que a aliança e o mediador não vão aparecer, mas reino aqui como tema proeminente. Eu quero continuar vendo aqui o que o Vuz vai dizer, né, no seu livro, O Reino de Deus e a Igreja, certo? Então eu quero trabalhar de forma sintética aquilo que ele vai dizer no capítulo 3, né? O reino e reinado, né? O reino de Deus e o reino dos céus. Então, Vos começa a considerar da seguinte forma, que a palavra grega basileia, usada nos evangelhos para reino, e as palavras correspondentes no hebraico e aramaico, tal como malkut e melacan, como muitas outras palavras em nossa língua, aí refere-se tanto à língua inglesa, né, onde a obra foi escrita originalmente, como em português, pode designar o mesmo conceito de dois pontos de vista distintos. O que quer dizer isso? Vamos lá. Eles podem indicar o reino como algo abstrato, não é? O reinado ou o governo exercido pelo rei. Podem também descrever o reino como algo concreto, o território, a soma total dos súditos e possessões sobre os quais se reina, incluindo qualquer direito, privilégio e vantagem que são desfrutados nessa esfera. Então, o que vos vai dizer que essa palavra, né, o reino, tanto pode ser no sentido abstrato, né, que é a ideia do poder que se exerce, como no sentido concreto, que é a materialização desse poder exercido. Não é? Justamente essa questão. E é interessante que ele, baseado nessa questão da concretude, né, do poder de Deus, ele vai citar já lá no Antigo Testamento o seguinte, né, agora surge a questão em que sentido Nosso Senhor fala do reino de Deus. Aí vai dizer que no Antigo Testamento, em que o reino é atribuído a Yahvé, o sentido abstrato é o que prevalece, certo? Com a exceção de Êxodo 19:6, onde os israelitas são chamados de um reino de sacerdote, e, portanto, o sentido é concreto, e de um corpo de súditos que são governados. Aqui eu queria um pouco além de vos, até discordar de vos aqui, fazer da seguinte forma, que no sentido concreto, não somente com essa menção de Israel como reino dos sacerdotes, mas a própria ideia dos salmos vai considerar que a terra é do Senhor, que o Senhor é rei, entendeu? Que o Senhor governa. A própria linguagem lá de Jó, quando o Senhor, naquela linguagem, né, antropomórfica, né, que quando o Senhor está lá reunido com a sua corte, os filhos de Deus vão prestar relatórios ao Senhor, e também vem Satã, não é? Como um grão-vizir, prestar relatórios diante do Senhor e fazer acusações. E aí quem vai fazer a acusação, por exemplo, de Jó, não é? A respeito de Jó. Então penso eu aqui que essa perspectiva concreta do reino não se dá somente para Israel. Agora é óbvio que Israel é o povo da aliança no AT, certo? O povo que tem os preceitos do reino, os preceitos da aliança, como a igreja também é no NT, certo? E compreendendo a igreja do NT como continuidade da igreja do AT, que era o povo de Israel. Entretanto, o reino de Deus também se manifesta de forma concreta sobre toda a criação. Lembrando sempre que a própria existência do anti-reino foi estabelecida pelo próprio Yahvé quando Adão, como cabeça federativa, pecou. Não é? Então o próprio Yahvé estabelece o anti-reino, o próprio Yahvé estabelece qual seria o futuro das duas sementes, certo? E lá em Corinto, por exemplo, o próprio Yahvé vai dizer que o próprio Satã e os demônios não tentarão os eleitos de Deus como querem, e sim obedecendo certas restrições. Então me parece que isso de fato de verdade é governo, tanto no sentido abstrato de reinado, Deus está reinando, Deus está controlando todas as coisas, certo? Como no sentido concreto, ok? Tudo faz parte de um decreto, tudo faz parte de um plano de Deus, não é? O anti-reino, o Deus desse século, como a gente vai estudar posteriormente lá na frente, que foi destronado na batalha jurídica, né? Que aconteceu enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra, né? Que ele fora destronado, que ele perdeu a batalha jurídica, né? Que o Senhor Jesus, como segundo Adão, né, retomou aquilo que o primeiro Adão, na sua condição de cabeça federativa, tornando a terra toda maldita por causa do seu pecado, perde. Então isso daí vai ter que ser compreendido, né? Então, dando continuidade aqui ao que vos vai dizer, não é?
Ele vai dizer da seguinte forma, né? O conceito de que Deus governaria era para Jesus um pensamento glorioso que enchia sua alma com o gozo mais sagrado. Não é? E aqui a pergunta é em que aspecto está falando isso aqui, né? Obviamente que é o espaço geográfico, não é? Sem a presença do antirreino, tá bom? Sendo assim, sem dúvida, é correta a sugestão de escritores modernos que, ao interpretar os dizeres de Nosso Senhor, mostram que o significado do reino e reinado deve ser o ponto de partida, salvaguardando contra as associações enganosas da palavra reino, em que, em uso moderno, praticamente sempre significa o território ou área geográfica. Que não é, né? E aqui, voltando a dizer, né? Alguém geralmente confunde isso, mas no sentido de espaço geográfico, o antirreino está manifestando. No sentido de espaço geográfico, os reprovados têm feito coisas que desagradam a Deus, têm praticado o pecado, têm quebrado a vontade de preceito de Deus, têm militado pelo antirreino, certo? Aparentemente o antirreino ganha terreno, as heresias estão soltas aí. O verdadeiro evangelho é uma dificuldade tremenda de ser pregado. Entendeu? Heresias concorrem com o verdadeiro evangelho, crentes neófitos, crentes verdadeiramente crentes, mas que são escravos do falso evangelho. Então tudo isso é constado, se consta isso, né? Então é necessário, a gente entende da seguinte forma, o reino, numa perspectiva abstrata, Deus governa sobre tudo. Então a pergunta é, Deus governa sobre isso? Governa. Por que isso está acontecendo? Porque ele decretou. Por que ele decretou? A operação do erro também faz parte do reinado abstrato de Deus. O reinado no seu sentido de leis que ele põe e que da sua vontade ser executada. Não é? A gente não pode confundir vontade preceptiva e vontade decretiva. A vontade preceptiva é aquilo que Deus tem prazer em que se obedeça a sua lei. Entendeu? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vontade de preceito. Mas a vontade decretiva de Deus é o que acontece. Vontade decretiva de Deus que o Senhor nem sempre vai ter prazer nessa vontade decretiva, porque ela vai contrariar a vontade preceptiva. Mas a pergunta é por que a vontade decretiva existe? Por causa do projeto, de um plano, onde Deus, na sua vontade decretiva, decretou que o mal existiria e que o mal teria uma certa pujança. Lembremos que o próprio Yahvé disse que a serpente iria ferir o calcanhar. Lembremos disso, quer dizer o que é isso? Quer dizer que Satanás vai ter atitude com os seus súditos de sempre estar ferindo o calcanhar da igreja, tentando barrar o progresso do Evangelho, dificultando o progresso do Evangelho. Mas a grande questão é, qual é o fim dessa história? O fim dessa história é que a semente da mulher, representada aí pelo Senhor Jesus, esmagará a cabeça da serpente, representada pelo diabo. Ou seja, os súditos do reino esmagarão, destruirão as obras dos súditos de Satanás. Entendeu? Quando houve a batalha jurídica, que o Senhor ganhou a batalha jurídica, todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Cristo é rei, sacerdote e profeta. E como rei, o Senhor conquista todas as coisas. Então, observe, é necessário que a gente esteja sempre compreendendo isso. No aspecto abstrato do reino, Deus reina. Deus está por trás de todas as coisas. No aspecto concreto do reino, entendeu? Alguém poderia dizer, olha, mas isso aqui é reino de Deus? No aspecto concreto de Deus, Deus também reina. Tudo isso aqui é reino de Deus. Tudo isso aqui é reino de Deus. Agora, esse reinado do antirreino, tanto no aspecto abstrato como no aspecto concreto, está debaixo do reinado abstrato de Yahvé. Ou seja, vamos tentar clarear isso aqui. Por que Satanás faz o que faz? Satanás faz o que faz porque está no decreto de Deus. Ele pode fazer alguma coisa que não esteja no decreto de Deus? Nunca pôde fazer. Desde a época de Jó até os nossos dias, nunca poderá fazer. Entendeu? O próprio texto do Apocalipse lá, quando fala da besta, você vê lá o texto que é concedido ela ter poder. Certo? Até mesmo sobre os santos, de perseguir os santos. Mas não é concedido a ela um poder definitivo e final e conclusivo. Nunca vai ser. E observe, por que ela não tem esse poder? Por que ela não tem esse poder? É interessante que o próprio Senhor falou isso para Pilatos, né? Nenhum poder tu terias se do céu não te fosse te dado. Lá em Daniel, quem é que estabelece reis? Quem é que tira reis? É Yahvé. É Yahvé. Quer dizer que observa que Yahvé também governa de forma abstrata o antirreino.
e tudo aquilo que ele significa. Quando eu digo abstrato aqui, eu estou falando no sentido de poder sendo executado, certo? E Yahvé também governa de forma concreta, porque tudo que há, toda a terra é de Yahvé. Não tem parte da terra que seja de Satanás, do diabo. Entendeu? Tudo é de Yahvé. Tudo é de Yahvé. Então, o pressuposto de reino e reinado, entendeu? Sempre tem que ser compreendido dessa forma. Agora, é lógico que, por exemplo, a gente já está vendo que é espaço geográfico como antirreino, vontade e preceito, espaço geográfico sem antirreino. É as três conotações de reino nos evangelhos. Então, o que é que você vai perceber? Como eu já falei até em aulas anteriores, o que é necessário é que a gente tenha a capacidade discernitiva de compreender, tenha a capacidade de entender que o antirreino, mesmo militando contra o reino de Deus, contra a vontade e preceito do reino de Deus, diga de passagem isso, a vontade e preceito do reino de Deus, mas o antirreino, com seu representante, não é, que reina sobre o antirreino, ele só faz isso. Esse reinado abstrato e esse reinado que também se manifesta de forma concreta do antirreino dentro do reino de Deus. É bom que se diga isso. Ele por si só não tem vida. Ele por si só não tem sustentação. A vida que ele tem, a sustentação que ele tem é provida do próprio Yahvé. E por que Yahvé faz isso? Porque faz parte de um projeto, de um plano. Lembremos sempre do texto lá de Romanos. Há vasos de ira, há vasos de desonra que receberão ira. Os atributos que Deus manifestará nos vasos de desonra é justiça e ira. É sempre bom nós lembrarmos disso, certo? A gente, como eu falei, né, vendo o texto lá, o texto de Romanos, não é? O Romanos, e me perdoe porque eu não tenho agora certeza se eu falei Romanos 11, mas é Romanos 9 que eu estou me referindo, não é? O texto vai falar bem claro aqui, ó, no Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Observa, ira, poder, justiça, que serão manifestos nos vasos de ira preparados para a perdição. Mas a pergunta é, como? Qual é a base legal de Deus exercitar ira, justiça e poder sobre esses vasos de ira? Se não é através do decreto deles cometerem o mal, cometerem pecado, o príncipe deles cometerem pecado, cometerem o mal. Aí observa aqui, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Quem são esses vasos de misericórdia, se não aqueles por quem Cristo morreu? Se não aqueles que foram regenerados e obedecem à vontade e preceito de Deus. Logicamente que nem sempre obedece à vontade e preceito de Deus, mas a divina semente está dentro de nós. Então, vamos entender isso aqui. Reinado, no sentido abstrato, é o poder, que é abstrato em si, né? A soberania, que é abstrato em si. Quando eu digo em si, é porque isso só se torna a realidade quando é manifesto através de coisas concretas, tá bom? E o reinado na perspectiva concreta, né? O reino na perspectiva concreta. Ou seja, esse poder, essa soberania, ele agora vai ser manifesto na história. Então a gente precisa entender isso aqui, tá? Tanto o reinado de Satanás quanto o seu reino estão debaixo de um reino e reinado superior, que é o do Senhor Deus. O Senhor Deus decretou que haveria as duas sementes, que ambas batalhariam uma com a outra, certo? Que a semente da serpente iria ferir o calcanhar, certo? Isso dá a entender o quê? Que o avanço seria sempre prejudicado, a ideia de calcanhar ferido, que tem dificuldade de andar, certo? Mas, em contrapartida, a semente da serpente seria destruída, porque a semente, o representante máximo da semente da mulher, que é o Senhor Jesus, e consequentemente todo o seu exército, iria destruir as obras de Satanás, certo? Então observe isso aí, tá? Observe isso aí, compreende? É aqui quem falou, a igreja sempre é vista na perspectiva bélica, entendeu?
Nós estamos em guerra com o mundo. Tá? Nós temos que contrapor os ditames malignos do mundo. E sempre confiando nisso, né? Pedindo a Deus graça para não se assustar, para não se amedrontar, para não se acovardar, para não se desesperar diante do avanço do antirreino, diante das heresias que servem o antirreino, que servem para atrapalhar o genuíno evangelho, a bendita doutrina reformada, entendeu? Mas compreendendo isso, compreendendo que mesmo que esteja acontecendo, está debaixo do decreto de Deus. Então a gente precisamos ter essa percepção, certo? De esse antirreino com seus súditos estão debaixo de uma autoridade maior e estão obedecendo à vontade decretiva de Deus. Obviamente não à vontade de preceito de Deus. É interessante nós entendermos sempre isso, certo? Para não misturar as bolas aqui, tá bom? Então, como está considerando, o conceito de que Deus governaria era para Jesus um pensamento glorioso que enchia sua alma com o gozo mais sagrado. Lembrando sempre que aqui a ideia de vos é de reino sem o parasita, né? Reino de Deus no aspecto geográfico, sem o antirreino. Sendo assim, sem dúvida, é correta a sugestão de escritores modernos, né? Já li isso aqui, que ao interpretar os dizeres de Nosso Senhor, mostram que o significado de reino e reinado deve ser o nosso ponto de partida, salvaguardando-no contra as associações enganosas da palavra reino, que em uso moderno praticamente sempre significa o território ou área geográfica. Ainda assim, é aconselhável proceder com cautela nesse ponto. Já chamamos a atenção para a significativa expansão que Jesus introduziu ao uso corrente da frase. Se para ele esta abrangia todos os privilégios e bênçãos que fluem do reino vindouro de Deus, então é evidente quão inevitável ela tenderia a se tornar em sua fala uma designação concreta. E de fato, de verdade, vai ser isso. Quando o Senhor vai dizer, venha a nós o teu reino, certo? A ideia de venha a nós o teu reino vai de fato ser executada. Compreende quando o antirreino for destruído com seus súditos, nós fomos glorificados e a vontade de preceito em nossa vida ser algo normal, não é ser algo contínuo, porque não vai ter mais pecado, certo? Não vai ter mais pecado. Tá. Então, irmãos, a basileia divina inclui, como já vimos, além do direito de governar, o verdadeiro e enérgico estabelecimento do real poder de Deus nos atos de salvação, certo? Que esses atos de salvação se manifestou através da pregação de Jesus, não é? A pregação do Evangelho aos pobres, milagres e exorcismos, não é? Afinal de contas, foi isso aí que o Senhor mandou que fosse dito para João, o Batista, não é isso aí? Entende? João Batista. Então, irmãos, essa perspectiva de entendimento de reino e reinado é isso, tá? Que a gente precisa sempre compreender. Então, olha só. Tem outro material que é do Reader Boys, muito bom, né? O Reino de Deus, o livro do Reader Boys. Lá no capítulo 1, né, ele vai trabalhar sobre a questão do pano de fundo, o caráter geral do Reino dos Céus. Ele vai dizer que a parte excepcional e espetacular do aparecimento de João Batista e de Jesus não foi que eles falaram do Reino dos Céus, mas que eles anunciaram a Israel que esse reino estava próximo às portas. Ou seja, é bem interessante isso aqui, porque em que aspecto? Né? Que aspecto? E aí a gente precisa entender aí que observa, se os preceitos do reino já foram anunciados desde lá do Sinai, quando teve assim, o Código da Aliança, os preceitos do reino, não é? Onde Israel é chamado de uma comunidade de reis e sacerdotes, certo? Então, qual é essa ideia aqui? O que seria essa ideia aqui? A gente só pode compreender essa fala de João Batista, essa fala de Jesus, compreendendo o estágio superior desses preceitos. E aí a gente precisa compreender a questão da aliança, né? O estágio superior pleno da aliança vem também com o estágio superior e pleno dos preceitos do reino. Uma coisa está atrelada à outra, não é? É até tanto que a justiça que Jesus prega, por exemplo, é superior à justiça praticada por escribas e fariseus. É isso que ele vai dizer. Se a tua justiça não exceder em muita deles, tu não entra. Certo? Então a gente vai estar percebendo isso, que esses preceitos que foram anunciados pelo Senhor Jesus não destoavam em síntese dos preceitos que foram anunciados no Sinai, até porque o Senhor veio para cumprir a lei e não revogá-la, certo? Mas observa que o parâmetro ético, e a gente vai depois trabalhar isso, a ética do reino, é mais elevado. Não é também que a lei não tivesse um parâmetro ético elevadíssimo, não é isso.
entendeu? Não é isso. Mas é aquela questão da seguinte forma, de que aí você tem implícita uma denúncia, lembrando sempre que Israel, como comunidade pactual de Yahvé, muitos deles só tinham um aspecto legal, não tinham o aspecto de comunhão de vida. Porque se todos tivessem o aspecto de comunhão de vida, reconheceriam em Cristo aquele que é o cumprimento das profecias veterotestamentárias. Então muitos deles só tinham um aspecto legal, tinham o sacramento da circuncisão, mas não tinham o seu aspecto interno. Então parece-me que quando o Senhor anuncia essa proximidade do reino de Deus, correto? No sentido de preceitos elevadíssimos, que é o que ele vai ensinar. E essa dificuldade de obediência desses preceitos elevadíssimos era justamente porque aqueles ouvintes, entendeu? Aqueles ouvintes que não reconheceram, aí eu me lembro lá da parábola, né? Que não reconheceram o filho do dono da vinha que veio, entendeu? O filho do dono da vinha que veio, que eles não reconheceram. Alguns reconheceram, mas a maioria não reconheceram. Para estes foi dito isso: arrepender porque está próximo do reino dos céus. Ou seja, arrepender porque o Messias, aquele que fora prometido, vai anunciar os preceitos do reino de Deus. O próprio rei vai anunciar os preceitos do reinado dos céus. E eles não obedeceram. O próprio João, não é, preso, questionou, não é, como a gente já sabe, não é? E o Senhor manda dizer para ele: olha, João, está acontecendo isso, não é? E observa. Deixa eu ler aqui o texto, né, de Lucas 7. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muito de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está a anunciar-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, que é justamente aquilo que a gente já sabe, né? Que acontece lá em Lucas, né, 4, o 16, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o Senhor Jesus, como rei do reino, ele chegou, João Batista como seu arauto, né? Conforme é dito também lá em Malaquias, não é? Como seu arauto, falou. Jesus veio e pregou os preceitos do reino de Deus. O próprio Jesus, o próprio rei do reino, pregando os preceitos do reino de Deus. Malaquias 4, 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha ferir a terra com maldição. Então, irmãos, é baseado nesse pressuposto, é baseado nisso, tá? Que a gente vai estar trabalhando reino e reinado de Yahvé com o seu povo, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai estar aprofundando um pouquinho esse material do Hidden Boys, juntamente também com a questão do Gerhard Voigt, certo? A gente vai estar trabalhando essa ideia de reino presente e reino futuro, certo? Que é a perspectiva do Joio ainda não. Vai estar trabalhando isso aí, tá bom? Então, que Deus nos abençoe.